Você tem planos grandiosos, mas sempre deixa para amanhã? Você já percebeu que a sua ambição é maior que a sua disciplina? Se respondeu sim, esse vídeo é para você. E não se engane, se você não ouvir até o final, pode continuar sendo prisioneiro da sua própria preguiça. Porque hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia fala sobre a preguiça, pobreza e prosperidade. O que a ciência da mente e do cérebro já descobriu sobre o comportamento humano. E vou te revelar passos simples para sair da preguiça. Mesmo que você se considere uma pessoa sem forças e começar a caminhar em direção ao que Deus sonhou para você. A preguiça é traiçoeira. Ela não destrói de uma vez. Provérbios 6, 9 e 11 diz: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejar, um pouco de repouso de braços cruzados em descanso, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Perceba, a Bíblia não fala que a preguiça gera pobreza de repente. Ela fala que a pobreza chega sorrateira, e talvez seja isso que já está acontecendo na sua vida. Você tem sonhos, você tem projetos, mas enquanto você dorme, enquanto você enrola, enquanto você procrastina, a sua pobreza está te cercando. E aqui não estou falando apenas de pobreza financeira. Estou falando de pobreza de oportunidades, de relacionamentos, de saúde, de fé, de espírito. A preguiça não só rouba o seu dinheiro, ela rouba o seu futuro. A preguiça é silenciosa. Ela não grita, ela sussurra. Ela se esconde atrás da palavra depois. Você já percebeu como ela age? Ela nunca diz não faça. Ela diz faça mais tarde. E esse mais tarde vira amanhã. E esse amanhã vira semana que vem. E quando você abre os olhos, meses e até anos se passaram. E o que você perdeu nesse intervalo? Oportunidades que nunca mais vão voltar. Pessoas que poderiam ter te ajudado, mas seguiram sem você. Ideias que Deus colocou no seu coração e que morreram por falta de ação. A preguiça não destrói apenas a sua agenda. Ela destrói o seu destino. Porque entenda, cada vez que você adia algo importante, você está deixando espaço para que outro ocupe o lugar que poderia ser seu. Se você não escreve o livro, outro escreve. Se você não abre o negócio, outro abre. Se você não se dedica ao seu relacionamento, outro ocupa o lugar que você negligenciou. E sabe qual é o pior? A preguiça alimenta a culpa. E a culpa alimenta mais preguiça. É um ciclo. Você não age, se sente mal por não agir, e por se sentir mal, age menos ainda. Provérbios 21, 25 já alertava. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Ou seja, o preguiçoso até deseja. Ele sonha, ele tem ambição, mas o desejo sem ação se torna veneno. O sonho sem disciplina se torna frustração. E talvez hoje você esteja exatamente aí, com a mente cheia de planos, mas com a vida vazia de resultados. Meu conselho é: não subestime a preguiça. Ela parece inofensiva, mas é um ladrão de futuros. Se você não lutar contra ela hoje, amanhã pode ser tarde demais. Por que eu tenho tanta ambição e tão pouca ação? A ciência explica. O cérebro humano foi programado para economizar energia. Há milhares de anos, nossos antepassados precisavam sobreviver em ambientes hostis. O corpo aprendeu a guardar forças, evitar esforço desnecessário e só agir quando fosse realmente urgente. O problema é que hoje você não precisa caçar leões nem fugir de predadores. Mas o seu cérebro continua reagindo como se esforço fosse inimigo. É por isso que você inventa desculpas para não sair da cama cedo. É por isso que você até deseja algo grandioso, mas seu corpo e sua mente sabotam você. A preguiça é, em parte, programação biológica. Mas atenção, isso não é desculpa. A diferença entre quem prospera e quem fracassa está na capacidade de reprogramar. Napoleon Hill já dizia: um objetivo é um sonho com um prazo. Enquanto o preguiçoso sonha, o disciplinado realiza. Aqui está o grande dilema.
Muita gente que é preguiçosa também é ambiciosa. Você deseja muito. Você quer casa melhor, carro melhor, vida melhor, espiritualidade mais forte. Mas você não tem energia suficiente para lutar por isso. E a ambição sem ação é como semente sem água. Ela até tem potencial de gerar frutos, mas vai morrer no solo seco. Tiago 2,17 diz: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O mesmo vale para a ambição. Olha o que está escrito em Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Perceba o contraste. O preguiçoso deseja, mas não conquista. O diligente, aquele que age, alcança. E em Eclesiastes 10:18 está escrito: por causa da preguiça o teto se enverga, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. A Bíblia deixa claro: a preguiça corrói lentamente a estrutura da sua vida. E talvez seja isso que já está acontecendo com você. Sua casa espiritual está gotejando. Sua vida financeira está ruindo. E tudo isso porque você ainda não entendeu que a preguiça não é descanso. É prisão. E sabe o que é mais cruel na preguiça? Ela não rouba apenas seus resultados. Ela rouba seus dias. Você já teve aquela sensação de chegar no fim do dia e pensar: hoje eu não fiz nada de bom? Você acorda, enrola, gasta tempo em coisas inúteis, se distrai com redes sociais e, quando percebe, o sol já se pôs. Um dia inteiro foi embora e você sente um vazio, porque no fundo sabe que não construiu nada que vá te aproximar da vida que sonha. Isso é o que a Bíblia já advertia em Eclesiastes 10:18. O teto não cai de repente. Ele começa a envergar aos poucos. A casa não desmorona de uma vez. Ela começa a gotejar. E é exatamente isso que a preguiça faz com você. Um dia perdido aqui, outro dia vazio ali. Uma semana desperdiçada sem progresso. E quando você olha para trás, descobre que meses, até anos da sua vida, se foram sem deixar frutos. Essa é a escravidão da preguiça. Ela te dá a falsa sensação de conforto, mas te entrega o peso da frustração. Ela te dá prazer momentâneo, mas cobra com juros pesados. O arrependimento de não ter usado o tempo que Deus te deu. Provérbios 24 confirma isso. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que na colheita mendigará e nada receberá. Dias vazios hoje, colheita vazia amanhã. Por isso você precisa abrir os olhos. Cada vez que você deixa a preguiça dominar, você não está apenas descansando. Você está entregando o seu futuro em pedaços. Agora quero abrir seus olhos para uma verdade libertadora. A ciência descobriu algo chamado neuroplasticidade. O cérebro pode mudar, os hábitos podem ser reprogramados, o comportamento pode ser transformado. Isso significa que você não nasceu condenado a ser preguiçoso. Você pode reeducar sua mente. Como? E através da repetição. Através de pequenos passos consistentes, através da força da fé e da disciplina. Siga comigo agora esses 5 passos se você quer sair desse ciclo. Primeiro passo, comece pequeno. Não espere motivação para começar grande. Levante e arrume sua cama. Leia um capítulo da Bíblia. Faça uma lista de tarefas simples. A pequena vitória gera dopamina. E a dopamina gera energia para a próxima ação. Segundo passo, defina horários, não apenas metas. Metas são importantes, mas horários criam disciplina. Se você quer ler, marque 20 horas todos os dias. Se você quer orar, determine 6 horas da manhã. O cérebro ama a rotina. Terceiro passo, quebre a resistência com a técnica dos 5 segundos. O cientista Mel Robbins descobriu que, se você contar de 5 a 1 e agir imediatamente, o cérebro não terá tempo de inventar desculpas. Está deitado e quer levantar? Então conte 5, 4, 3, 2, 1 e levanta. Quarto passo. Troque a gratificação imediata pela recompensa futura. A preguiça ama prazeres rápidos, celular, séries, comida, mas o homem sábio aprende a plantar hoje para colher amanhã.
Gálatas 6:9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quinto passo: ore e peça forças. Você não vencerá sozinho, mas com Deus até os fracos se levantam. Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. O primeiro passo, começar pequeno, é uma arma contra a inércia. Muita gente fracassa porque espera o grande momento, a grande motivação, a grande oportunidade. Mas a vida não muda no grande. A vida muda no pequeno que se repete todos os dias. Arrumar a cama não vai te deixar rico. Ler um capítulo da Bíblia não vai resolver todos os seus problemas. Mas essas pequenas vitórias são sementes. E cada semente gera uma reação química no cérebro, dopamina. Esse pequeno prazer de realização cria energia para a próxima ação. E pouco a pouco, o que parecia impossível começa a se tornar natural. O segundo passo, definir horários e não apenas metas, traz disciplina. Metas são como sonhos escritos. A ciência mostra que o cérebro ama padrões. Quando você cria uma rotina, o esforço inicial diminui e a ação vira hábito. Ou seja, a disciplina passa a trabalhar por você. O terceiro passo, a técnica dos 5 segundos, quebra a barreira invisível da procrastinação. Porque a verdade é simples. A maioria das pessoas sabe o que deve fazer, mas fica pensando demais antes de agir. E quanto mais você pensa, mais desculpas o cérebro cria. O quarto passo, trocar a gratificação imediata pela recompensa. Porque o mundo hoje é viciado em prazer rápido. Você tem um celular que te dá estímulo a cada segundo. Você tem comida fácil, distrações infinitas, séries que nunca acabam. Tudo isso libera dopamina barata, que vicia o cérebro e rouba sua capacidade de esperar pelo que realmente vale a pena. Mas a Bíblia já nos ensinou em Gálatas 6:9, quem planta com constância, colhe no tempo certo. Quem troca prazeres pequenos por disciplina, colhe vitórias maiores. E o quinto passo, orar e pedir forças, é o que sustenta todos os outros. Porque não adianta você tentar lutar sozinho. Sua força de vontade é limitada. Mas quando você se conecta com Deus, você acessa uma fonte inesgotável de energia. Isaías 40:29 nos lembra, ele dá forças ao cansado. E isso significa que até quando você achar que não consegue mais, se dobrar os joelhos e pedir ajuda, ele vai te levantar. Esses 5 passos juntos criam um ciclo poderoso. O pequeno gera motivação. O horário gera disciplina. Os 5 segundos gera ação imediata. A troca de prazer gera resultados duradouros. E a oração gera forças para não desistir. São simples, mas são profundos. São acessíveis a qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer condição. E se você começar hoje, mesmo que seja no mínimo, já estará derrotando a preguiça que tem te aprisionado. Se você é ambicioso, mas preguiçoso, entenda. Sua ambição não vai te salvar, ela vai te condenar. Se não for acompanhada de disciplina, a preguiça é como um ladrão. E se você não reagir hoje, ela vai roubar seus sonhos, sua paz e sua prosperidade. Mas se você decidir se levantar agora, começar pequeno, renovar sua mente e confiar em Deus, você vai experimentar uma transformação tão grande que até aqueles que não acreditavam em você vão perguntar: o que aconteceu com ele? Sim, porque a preguiça é traiçoeira. Ela te dá a ilusão de descanso, mas no fundo te aprisiona. Ela promete conforto, mas entrega vazio. Ela rouba seus dias, um de cada vez, até roubar a sua vida inteira. Mas você não nasceu para viver derrotado pela preguiça. Você não nasceu para viver preso em ciclos de promessas não cumpridas, sonhos não realizados e dias desperdiçados. Deus te chamou para mais. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para prosperar. Não apenas em bens materiais, mas em fé, em propósito e em plenitude.
Mas essa virada não começa amanhã, não começa na próxima segunda-feira. Ela começa agora, com uma decisão, com um passo, com uma atitude. Lembre-se, a fé sem obras é morta, e a ambição sem disciplina é fracasso certo. Mas quando você une fé, disciplina e ação, você se torna imparável. E não se engane, a preguiça não é apenas uma falha de caráter. Ela é uma batalha espiritual. É por isso que tantos começam e não terminam. Porque lutar contra a preguiça não é apenas lutar contra o corpo, é lutar contra forças que querem te manter estagnado, longe do propósito que Deus tem para você. Por isso agora eu quero que você se prepare, porque vamos orar juntos. E essa oração pode ser o divisor de águas na sua vida. Mas eu preciso que você faça algo importante. Pare tudo o que está fazendo. Silencie a sua mente e ouça com atenção cada palavra. Porque se você realmente deseja vencer a preguiça e despertar a sua ambição para algo maior, você precisa receber essa oração de todo o coração. Então respire fundo, feche seus olhos, se possível, e receba agora essa oração poderosa que vai renovar suas forças e despertar a sua disciplina. Feche os olhos agora e repita comigo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes a preguiça me dominou, mas hoje eu escolho me levantar. Eu escolho a diligência. Eu escolho a disciplina. Me dá forças, Senhor, para transformar a minha vida, renovar a minha mente e prosperar de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Reflita o que foi dito e saiba escolher. Ou você continua ambicioso e preguiçoso, ou você decide hoje ser ambicioso e diligente. A primeira escolha leva à pobreza. A segunda leva à prosperidade. Se você chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado e até o próximo vídeo.